Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo para aqueles que querem se tornar membros da Igreja Presbiteriana de Piraí. Nós estamos na unidade 8 e nessa unidade nós estamos estudando sobre escatologia, ou seja, a doutrina das últimas coisas. Há muitos assuntos importantes que nós estamos estudando e o assunto desse vídeo é a segunda vinda de Cristo. Bom, dentro da escatologia, algo que é central é a segunda vinda de Cristo. O próprio Senhor Jesus, ele falou algumas vezes sobre esse evento. Por exemplo, em Mateus, no capítulo 24, no verso 30, Mateus, capítulo 26, verso 65, Jesus está falando sobre a sua vinda, o seu retorno, a sua segunda vinda. Quando Jesus ele subiu aos céus, os seus anjos falaram sobre a sua segunda vinda. Vejam só, em Atos, no capítulo 1, no verso 11. Além disso, os apóstolos falaram muitas vezes sobre esse assunto. Atos 3, 20, 21, Filipenses 3, 20, 1 Tessalonicenses 4, 15, Hebreus 9, 28, entre tantos outros textos que vão falar sobre a segunda vinda de Cristo, sobre a volta de Cristo. Quando a gente vai para o texto bíblico, nós temos muitos termos que são utilizados e nós precisamos entender esses termos. Vários termos são utilizados no Novo Testamento para designar o evento da segunda vinda de Cristo. E há três termos que são principais, tá? Os seguintes são Apocalipse, e eu estou falando o termo em grego, Apocalipsis, que quer dizer desvendamento, revelação. Significa a remoção daquilo que obstrui a nossa visão de Cristo. Essa é a ideia. Então, quando Cristo voltar, acontecerá o Apocalipsis, o desvendamento, a revelação. Onde nós podemos encontrar esses termos? 1 Coríntios 7, 2 Tessalonicenses 2, 8, 1 Pedro 7 e 13 e 1 Pedro 4, 13. Então, esse é o primeiro termo. Apocalipsis, desvendamento, revelação. Daí vem o livro do Apocalipse, que é uma transliteração. Na língua inglesa, por exemplo, o livro de Apocalipse, nosso aqui, não é Apocalipse, mas Revelation, falando dessa revelação. O segundo termo é epifaneia, que quer dizer aparecimento e manifestação. Termo que indica Jesus vindo com as suas ricas bênçãos da salvação. Aonde nós podemos ver o termo epifaneia? 2 Tessalonicenses 2,8, 1 Timóteo 6,14, 2 Timóteo 4,1, Tito 2,13. E o último termo usado é parousia, que quer dizer presença, assinalando que essa vinda é marcada pela presença de Cristo. E aí nós temos Mateus 24, 3, 27, 37, 1 Coríntios 15, 23, 1 Tessalonicenses 2, 19, 3, 13, 4, 15, 5, 27 ou 23, 2 Tessalonicenses 2, 1, Tiago 5, 7 e 8, 2 Pedro 1, 16, 2 Pedro 3, 4 e 12, 1 João 2, 28. Então, são onde aparece esse termo parousia. Então, quando a gente fala da segunda vinda de Jesus, nós temos que entender alguns termos que são utilizados na Bíblia para essa volta de Jesus. Apocalipse, que é desvendamento e revelação, epifaneia, aparecimento e manifestação, e parousia, presença. Bom, segundo assunto que nós podemos, ou o primeiro assunto, na verdade, que nós podemos ver, a segunda vinda, ela é um evento único. A segunda vinda é um evento único. Os dispensacionalistas, e nós vamos falar sobre eles depois, os dispensacionalistas distinguem duas vindas de Cristo. Porém, eles tentam explicar que não são duas vindas, e sim dois aspectos daquele grande evento da volta de Jesus. De acordo com os dispensacionalistas, o primeiro evento é a parousia. Lembra lá da parousia? Que é a presença. O primeiro evento é a parousia e tem como objetivo o arrebatamento da igreja. Eles chamam esse arrebatamento de arrebatamento secreto. Isso pode ocorrer a qualquer momento. Jesus virá até as nuvens e então os crentes mortos ressuscitarão e os vivos serão transformados e juntos serão arrebatados, encontrando-se com o Senhor nos ares. Isso é denominada a vinda para os santos. Isso é a ideia dispensacionalista, não é a nossa ideia presbiteriana. Haverá um espaço de 7 anos, durante o qual o mundo será evangelizado, Israel se converterá, ocorrerá a grande tribulação e o anticristo, ou o homem do pecado, será revelado.
O segundo aspecto da segunda vinda de Jesus, né, é que eles chamam de a vinda com os santos, chamado também de revelação, ou dia do Senhor, quando o Senhor Jesus descerá até a terra. No primeiro evento, de acordo com os dispensacionalistas, Jesus voltará até nas nuvens, arrebatará a igreja. Nesse segundo evento, Jesus pisará na terra, e ele julgará as nações e introduzirá o seu reino milenar, seu reino de 1000 anos. Dessa forma como foi exposto, podemos ver que há duas vindas de Jesus e não somente uma. Essa forma de expor pode ser conveniente para os dispensacionalistas, pois os habilita a defender as suas ideias, mas não faz justiça ao que a Bíblia realmente diz. A Bíblia nos afirma que a vinda de Jesus será um evento único e não dividido em duas partes. Vamos ver o que diz o texto de Atos, no capítulo 1, no verso 11, quando os apóstolos, os discípulos de Jesus, eles haviam visto Jesus subir aos céus e agora os anjos aparecem ali junto a eles. Vejam só, no capítulo 1 de Atos, verso 10 e verso 11. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como o viste subir. Depois nós vamos falar sobre isso, tá? Mas nós podemos ver aqui nesse texto que o anjo fala que Jesus voltará da mesma forma que ele estava subindo, tá certo? Então, é um erro afirmar como os dispensacionalistas afirmam. A segunda vinda de Jesus será um evento único e não um evento dividido em duas partes, certo? Quando a gente pensa da volta de Jesus, nós temos também que falar sobre grandiosos eventos que precederão a sua vinda, tá? Nós não sabemos o dia que Jesus voltará, mas nós podemos dizer que há eventos que vão preceder essa segunda vinda de Jesus. De acordo com a Bíblia, importantes eventos deverão acontecer antes do retorno de Jesus. Vejamos quais são os eventos. Primeiro, o chamamento dos gentios. Há várias passagens no Novo Testamento que assinalam o fato de que o evangelho do reino será pregado, deverá ser pregado a todas as nações antes da volta do Senhor Jesus. E um texto que nós podemos ler com você aqui agora, e há muitos outros textos, é o texto de Mateus, no capítulo 24, no verso 14. Diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo mundo, para testemunho entre as nações, a todas as nações. Então virá o fim. Então, gente, o evangelho será pregado a todas as nações, os gentios serão chamados. Nós podemos ver isso em Mateus 24, 14, Marcos 13, 10, Romanos 11, 25, entre outros textos. Muitas passagens atestam que os gentios entrarão no reino de Deus em grande número. Isso a gente vê em Mateus 8, 11, Mateus 13, 31, Lucas 2, 32, Atos 15, 14, Romanos 9, 24 a 26 e Efésios capítulo 2, versos 11 a 20. Então, primeiro evento é o chamamento dos gentios. Isso começa logo lá em Atos dos Apóstolos, onde o evangelho é pregado, começa a se difundir em vários lugares e chegando hoje em todas as nações. Segundo, a conversão do pleroma de Israel. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento falam de uma conversão futura de Israel. A gente pode ver isso em Zacarias capítulo 12, verso 10, Zacarias 13, verso 1, 2 Coríntios 3, 15 e 16, Romanos 11, 25 a 29. Os dispensacionalistas têm explorado esses textos como base para dizer que Israel todo será salvo. Bom, eles afirmam que haverá uma restauração total de Israel e que todo o Estado de Israel, todo judeu vai se converter. E que o Estado de Israel será a base para o reino milenar de Jesus. Porém, se nós dermos uma olhadinha, uma estudada mais aprofundada nos textos bíblicos e seus contextos, veremos que não é dessa forma que eles advogam. Jesus sempre falou da oposição de Israel para com ele. Quando lemos que todo Israel será salvo, nós devemos entender que a totalidade dos eleitos, a ideia que Paulo fala, a ideia que a Bíblia fala é que a totalidade dos eleitos serão salvos. O Israel de Deus, tá? E algumas ideias sobre isso aí, tá? Quem é esse Israel de Deus? É somente os eleitos judeus
ou todos os eleitos? Bom, mesmo que sejam os eleitos judeus, somente os judeus eleitos serão salvos. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Lembra disso? Nem todo aquele que é judeu de sangue é verdadeiramente o Filho de Deus. Então, a ideia é que o pleroma de Israel, ou seja, aqueles que são eleitos serão salvos. Também nós temos a grande apostasia e a grande tribulação. Essas duas podem ser mencionadas juntas porque estão entrelaçadas no discurso escatológico de Jesus, de Mateus no capítulo 24, de 9 a 12, 21 a 24, em Marcos 13, 9 a 22, Lucas 21, 22 a 24. Tá? Então, acontecerá uma grande apostasia, ou seja, muitos abandonarão a fé, muitos que estão na igreja abandonarão a fé, e haverá uma grande tribulação. Quanto às divergências dos dispensacionalistas, né, sobre esse assunto, nós veremos em outro assunto, ou em outro estudo. Bom, nós também temos a futura revelação do anticristo. O termo anticristo só aparece nas epístolas de João, em João capítulo 2, 1 João 2, 18, 22, 4, 3 e 2 João 7. Tá? Dessa forma, a palavra anticristo tem dois significados. Primeiro, alguém que toma o lugar de Cristo. E segundo, alguém que, embora assumindo a aparência de Cristo, se opõe a Cristo. Este último tem mais a ver com o sentido dessa revelação do anticristo. Ou seja, aquele que vai fazer oposição a Cristo e vai fazer oposição à sua igreja. Então, no futuro, haverá essa revelação do anticristo. E, por fim, sinais e prodígios. Nós temos também que, entre os eventos que acontecerão, os grandiosos eventos que precederão a segunda vinda, nós temos sinais e prodígios. Tá? E esses sinais e prodígios estão em Mateus 24, 29 a 30, Marcos 13, 24 e 25, Lucas 21, 25 e 26. Então, esses sinais e prodígios, eles vão acontecer. E quais são esses sinais? Primeiro, pode ser guerras e rumores de guerra, fomes e terremotos, também aparecimento de falsos profetas, também terríveis acontecimentos nos céus, envolvendo o sol, a lua e as estrelas. Então, são esses sinais e prodígios que acontecerão. Esses eventos, eles podem também ser divididos, os eventos que precederão a segunda vinda de Jesus, podem ser colocados e agrupados sobre dois títulos. Primeiro, sinais que evidenciam a graça de Deus. Quais são os sinais? A proclamação do Evangelho e a salvação do pleroma de Israel. E sinais que evidenciam o julgamento divino. Quais são os sinais? Guerras, terremotos, fome, etc. Tá certo? Bom, então nós vimos aí sobre os grandiosos eventos que precederão a segunda vinda de Jesus. E agora nós vamos falar sobre a segunda vinda de Jesus. Depois de tudo isso que nós vimos até agora e como o que acontecerá, né? Todos nós queremos saber sobre a segunda vinda de Jesus. E nesse aspecto sobre a segunda vinda de Jesus, nós temos que destacar alguns pontos. Primeira coisa, a data da segunda vinda de Jesus. A única coisa que nós sabemos com certeza é que não podemos dizer quando ela ocorrerá. Isso está em Mateus no capítulo 26, ou seja, Mateus 24, verso 36. Muitos erraram e continuam errando em tentar marcar uma data para a volta de Jesus. Nós estudamos isso nas seitas e heresias. Então, nós não sabemos a data da segunda vinda de Jesus. Segunda coisa que nós devemos destacar sobre a volta de Jesus é o modo da segunda vinda. Nós vamos enfatizar os seguintes pontos a respeito do modo, ou seja, como Jesus voltará. Primeiro, será uma vinda pessoal. E aí eu quero novamente ler para vocês o texto de Atos, no capítulo 1, no verso 11, quando os discípulos viam Jesus subindo aos céus e o anjo aparece, diante deles e fala: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus virá do mesmo modo, ou do modo como o viste subir. Então, Jesus subiu pessoalmente. Ele voltará pessoalmente. Será uma vinda pessoal. Mas também será uma vinda física. E é isso que nós podemos ver em Atos 11. Da mesma forma, Jesus subiu, não foi um espírito que subiu, foi o seu corpo, foi o seu físico que subiu. Também em Atos, no capítulo 3, os versos 20 e 21, dizem assim: a fim de que
da presença do Senhor, venha um tempo de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado Jesus, o qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Então, esse Jesus que subiu, ele não subiu em alma, ele subiu em corpo, tá? Então, a sua volta será uma volta física. Nós podemos ver isso em Atos 1:11, Atos 3, 20 e 21, Hebreus 9, 28, Apocalipse 1, 27. Jesus voltará corporalmente à terra. Não será de forma espiritual, mas será de uma forma física. Por quê? Alguns afirmam que essa volta de Jesus já ocorreu. Por exemplo, nós vemos lá que os adventistas, né, marcaram a volta de Jesus e ele voltou para fazer a purificação no céu. Não. Jesus voltará fisicamente a essa terra. Não é espiritual. Alguns lá ainda no período do Novo Testamento, Paulo vai escrever que alguns afirmam que Jesus voltou. Não. A volta de Jesus será física, não espiritual. Será uma vinda visível. Mateus 24, 30, Jesus fala sobre isso. Mateus 26, 64 também. Marcos 13, 26. Lucas 21, 27. Atos 1, 11. Colossenses 3, 4. Hebreus 9, 28. Apocalipse 1, 7. Todos esses textos falam de uma vinda visível. Todo olho verá. Todos verão a volta de Jesus. Isso está relacionado ao item anterior, dessa vinda física. Alguns dizem que Cristo já voltou, mas de forma invisível. Errado. Cristo virá de forma como ele subiu. Todos viram ele subindo, ou seus discípulos viram, e quando ele voltar, todo olho verá, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Mas essa vinda será uma vinda repentina. Embora muitos tenham afirmado que haverá sinais, e nós afirmamos isso, né? Que haverá sinais que mostrarão a volta de Jesus. Apesar disso, essa vinda que está próxima, de acordo com os sinais, também a Bíblia afirma que essa vinda será inesperada, repentina e tomará as pessoas de surpresa. É isso que vemos em Mateus 24, 37 a 44, Mateus 25, 1 a 12, Marcos 13, 33 a 37, 1 Tessalonicenses 5, 2 e 3, Apocalipse 3, 3, Apocalipse 16, 15. Então, essa vinda será repentina como um ladrão. Por quê? Porque as pessoas não estarão esperando. Assim como nos dias de Moisés, não, nos dias de Noé, que ele estava pregando, e as pessoas não acreditavam, e veio então o dilúvio e pegou as pessoas de surpresa. Então será uma vinda repentina. As pessoas ficarão surpresas quando Cristo voltar, apesar de estarmos falando sobre isso. E também será uma vinda gloriosa. Quando Cristo voltar, ele não virá como da primeira vez, humilde, mas ele virá de forma gloriosa. Podemos ver isso em Mateus 24, 30, 1 Coríntios 15, 25, 1 Tessalonicenses 3, 13, também 1 Tessalonicenses 4, 16, 2 Tessalonicenses 1, 7, 10, Hebreus 9, 28, Apocalipse 19, 11 a 16. Então, se na primeira vinda ele veio humilde, como servo do Senhor, um servo sofredor, na segunda vinda ele mostrará toda a sua glória. Então, gente, essa vinda de Jesus, nós podemos destacar tudo isso. Será essa vinda. E, por fim, essa vinda gloriosa. E aí, nós chegamos ao último ponto desse estudo aqui, dessa unidade, desse estudo, né, desse vídeo. É o propósito da segunda vinda. Por que Jesus voltará? Ele poderia ficar no céu, né? Mas por que ele vai voltar? Então, há um propósito. O retorno de Jesus ao mundo tem alguns propósitos definidos que podem ser vistos em muitos textos. E eu vou citar aqui os textos, depois eu falo sobre quais são esses propósitos. E eu destaquei 2 propósitos. Os textos são Mateus 13, 49 e 50, Mateus 16, 27, Mateus 25, 14 a 46, Lucas 9, 26, Lucas 19, 15, 26 e 27, João 5, 25 a 29, Atos 17, 31, Romanos 2, 3 a 16, 13 a 16, 1 Coríntios 4, 5, 1 Coríntios 15, 23, 2 Coríntios 5, 10, Filipenses 3, 20 e 21, 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 17, 2 Tessalonicenses 1, de 7 a 10, 2 Tessalonicenses 2, 7 e 8, 2 Timóteo 4, 1, 8, 2 Pedro 3, 10 e 13, Judas 14 e 15, Apocalipse 20, 11 a 15 e Apocalipse 22, 12. Segundo todos esses textos citados,
e alguns outros, né? O propósito da segunda vinda é múltiplo. E nós vamos destacar dois aqui. Primeiro, introduzir a era vindoura. Então, nós aguardamos uma era vindoura, tá? Uma era onde Cristo vai voltar e vai reinar sobre tudo, sobre todos, onde a morte não terá mais efeito sobre nós. Então, ele vai introduzir essa era vindoura. E segundo, estabelecer o estado eterno de tudo. Se essa era que nós estamos, ela é limitada, o estado que nós vamos ver no futuro será um estado eterno. Ou seja, não haverá mais morte, não haverá mais dor, sofrimento, então é o estado eterno. Tá certo? Quanto ao segundo propósito, podemos dizer que ele fará, né, isso, estabelecer o estado eterno de tudo, quando ele ressuscitar os mortos e estabelecer o juízo final, que é um outro tema que nós veremos em outro vídeo. Tá certo, gente? Espero que vocês tenham entendido os assuntos que estudamos agora e que Deus abençoe muito seu coração. Te aguardo no próximo vídeo.